E aí, povo bonito! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa super aula, esse super vídeo onde a gente vai te ensinar a fazer esse flyer bonitão aí de futebol. Para quem não sabe, esse garotão aí é o Enzo, meu sobrinho. Um beijo, Enzo, o tio te ama, viu? E você vai poder fazer o quê? Aplicar isso tanto no futebol quanto em qualquer outro esporte, para menino, para menina, independente do que seja. Eu quero que você aprenda essas técnicas e aplique, fechou? Bom, antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Avanzi. Eu sou a Letícia Espínola. E nós somos o feed mais incrível do mundo. É isso aí, você pode fazer para presentear alguém, para o seu time do coração, não importa. O importante, como o Vini falou, é você prestar atenção nas técnicas para depois você executar aí na sua casa com o tema que você quiser. E antes da gente começar, já comenta aqui embaixo desse vídeo outros tipos de flyer que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Para qual nicho, qual ideia que você quer, comenta aqui que a gente vai ver as sugestões que vocês estão mandando. E, pelo amor de Deus, né? Não se esqueça, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. É isso aí. Bora fazer essa arte aqui então, porque eu não sei, né? Depois quando ele estiver jogando na seleção brasileira, eu não sei se vai ser eu que vou fazer ou não, então vamos executar esse negócio agora. Bom, primeiro de tudo, tá? A gente fez, como a Letícia disse, a gente fez no formato de cartaz, tá? Você vem aqui na página inicial do Canva, aqui na parte, nesse botãozinho aqui, ó, criar um design, tem a opção tamanho personalizado, tá? E você vai colocar a largura de 1080 e a altura de 1350 e clica em criar um novo design. Beleza? Também você pode fazer em cartaz, pode fazer do tamanho que você quiser. A gente vai fazer exatamente como nós fizemos aqui. Só corrigindo, a gente não fez no tamanho de cartaz, a gente fez no retrato, tá? Que é 1080 boa. Por 1350. Isso, eu confundi a palavra. Obrigado. Bom, vamos lá. Vou voltar aqui na nossa página original, onde está o nosso design. Eu vou adicionar uma nova página aqui em branco, tá? Pronto, adicionei uma nova página. E o que a gente vai fazer? Como que a gente vai começar, Letícia? Primeira coisa que a gente fez, como o tema era futebol, a gente pensou em um fundo. E quando a gente fala de futebol, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o estádio. Então a gente foi ali na parte de fotos, tá? Pode ir na parte de elementos também, que agora a parte de elementos do Canva, ele une, né? Fotos, vídeo, elementos, imagens. Então digita estádio e aí você pode selecionar a parte de fotos, tá? Vão ter várias opções, tem várias imagens, tanto para conta Pro quanto para conta gratuita. Mas se você não tem a conta Pro do Canva e não tem essas opções, né? Várias opções, o que você pode fazer? Lá embaixo no menu tem o botãozinho escrito mais. Você vai clicar lá e vão ter dois bancos de imagens gratuitos, tá? O Pexels e o Pixabay. Ambos são gratuitos, tem mais de 1 milhão de imagens dentro de cada um deles e você pode utilizar de forma gratuita dentro do Canva. Então entra ali no Pixabay ou no Pexels, digita estádio, digita futebol e olha só quantas imagens vão aparecer gratuitas para você utilizar. Então, se você não tem o Canva Pro, isso não é mais um problema. Agora você vai conseguir encontrar essas imagens. Bom, então a gente fez isso. Para a gente não perder tempo aqui procurando a imagem exatamente que a gente utilizou, o Vini vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu vou até pedir para ele desprender a imagem de fundo para você ver a imagem real que foi utilizada, tá? Cola ela lá embaixo e aí você desprende. Aí... Olha só, então essa foi a imagem real que a gente utilizou para fazer o nosso flyer de futebol, tá? A gente deixou o fundo branco mesmo, tá? Muito importante você deixar a cor do fundo de acordo com a transparência que você quer dar na imagem. No nosso caso, a gente não precisou diminuir a transparência da foto, porque a foto ela já estava meio esbranquiçada. Mas se você quiser diminuir a transparência, quando você diminui a transparência de uma foto, de um elemento ou de qualquer coisa, ele vai pegar a tonalidade da cor de fundo, tá vendo? Então, se o fundo fosse verde, por exemplo, a foto ia ficar mais esverdeada. Então, é muito importante você definir a cor do fundo antes de você definir a sua imagem como plano de fundo, tá? Beleza, vou deixar aqui em 100%, vou clicar com o botão direito, definir imagem como plano de fundo. Se eu quiser ajustar, eu posso fazer o quê? Dar 2 cliques, ó, e arrastar aqui, exatamente como está na arte de cima. Pronto. Bom, depois a gente pegou a foto do nosso jogador principal, né? No nosso caso, Enzo Avanzi. E olha só que legal essas imagens da escolinha de futebol que ele faz. Foi um torneio que ele participou e aí tinha um fotógrafo e a gente achou essas imagens sensacionais. Foram 2 momentos assim que o fotógrafo tirou, parece a foto perfeita, né? Olha, ele tá no ar, perfeito, né?
E aí a gente selecionou essas duas fotos, tá? Como a gente tem o Canva Pro, a gente basicamente fez upload dessas fotos aqui dentro do Canva e ali no botão de editar imagem a gente clicou no removedor de fundo, que ele vai remover o fundo e vai deixar só o objeto principal da imagem, que no caso é o Enzo, tá? Se você não tem o Canva Pro, tem 2 sites que você consegue remover o fundo da sua imagem gratuitamente. Tem o Sticker Mule Trace e o Remove BG. Quando a gente está falando de foto, de remover fundo de foto, a gente sempre indica que você use o Sticker Mule Trace, porque ele não tira a resolução da imagem, diferente do Remove BG. O Remove BG, ele tira um pouco a qualidade da imagem. Mas não se preocupa que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link desses 2 sites também. Bom, o Vini já removeu o fundo e a gente quis trabalhar com 2 imagens diferentes mesmo. Se você olhar lá no nosso flyer inicial, a foto que ele está olhando para a câmera, a gente colocou de fundo com uma transparência. Olha que cara de bravo, né? É, fera! Jogador. E depois, a foto que ele tava levantando, né? Que o Vini até falou que ele tava fora do ar, né? Que ele deu um pulo. A gente colocou como uma foto principal. Então, vamos começar com a foto ali do fundo, né? Que a gente diminuiu a transparência. Foi a foto que ele tá olhando para a câmera, tá vendo? Então, o que a gente fez? A gente posicionou ela, aumentamos o tamanho. A ideia dessa foto é que ela ficasse bem grandona mesmo, tá? E como a outra foto que a gente ia posicionar na frente, ela já tinha uma bola, ele também estava chutando a bola. Se a gente colocasse a foto de fundo com a bola também, iria ficar muito repetitivo. Então, não sei se você percebeu, mas a gente cortou a bola, tá vendo? Ó, tá faltando uma perna, né? É, na foto de trás. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá vendo? A gente vai cortar e vai deixar apenas o pé dele ali com a chuteira, tá vendo? Cortar até um pouquinho da ponta do calcanhar. Se você ver, a gente até colocou ali como se ela tivesse, sabe, como se tivesse realmente pisando, tivesse realmente afundado no gramado. Essa foi a ideia. Bom, e aí a gente posicionou. Mais ou menos aqui, depois a gente pode fazer um ajuste. Os ajustes finais a gente faz depois que coloca o texto, a imagem central, tá? Então, beleza. E aí a gente já vai diminuir um pouco a transparência. O que a gente pode fazer agora que a gente diminui a transparência? Como a gente vai trabalhar com textos na frente dessa imagem, para não correr o risco da gente mexer ela, mudar de posição, a gente vai bloquear. Basta clicar na imagem e clicar no cadeadinho. Agora eu posso escrever qualquer coisa, colocar qualquer coisa em cima, que essa imagem não vai sair do lugar, tá? É isso aí, Letícia falou tudo. Vamos que vamos. Então, a gente vai escrever agora o nome dele, tá? Então, o que a gente fez? O nome dele é Enzo Avanzi, tem o apelido Chicão, por conta do meu pai, que jogou bola na Copa do Mundo. Enfim, esse é um assunto para um outro vídeo. E então, a gente fez o quê? Deixou em evidência o primeiro nome e depois os outros nomes a gente colocou embaixo, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora. Letra T, para aparecer um texto. E a fonte que a gente utilizou para escrever o nome do Enzo foi a fonte Gothic, tá? Ela é uma fonte gratuita. E a gente utilizou ela em itálico, tá? Então, para ela ficar tombadinha mesmo. A gente escreveu tudo em maiúsculo, tá? Então, ativa o caps lock aí, escreve a palavra Enzo. E a gente colocou a cor branca, porque é a cor de destaque da foto, né? Então, a foto ela já estava mais esbranquiçada. Então, a gente optou em fazer no tom mais claro, no tom de branco mesmo. Exatamente. Vou vir aqui e vou colocar branco, tá? E olha só, parece que a fonte, né, ela fica meio estourada. Por quê? Porque precisa de uma leve sombra atrás dela. E o que a gente vai fazer? Com a fonte selecionada, a gente vai ali na parte de efeitos, tá? E vamos usar o efeito sombreado. Tem o efeito eco, que é muito legal também. A diferença é que o sombreado a gente consegue definir a distância da sombra e a transparência. Então a gente colocou a cor preta na sombra, tá? Não chega nem a ser um preto, acho que tá um cinza mais escuro. Esse é o código da cor, ó, tava aparecendo ali na tela. Aí, ó, esse é o código da cor, anota aí se você quiser utilizar. Então ele é mais um cinza escuro. E agora a gente vai fazer os ajustes, tá? Mexer na distância, na direção, no desfoque. Diminuir um pouquinho a distância, deixar mais próximo a sombra, tá? Transparência aqui, ó, para ficar uma coisa mais legível, tá? A gente cria essa profundidade, eu acho que assim já ficou bem interessante. Diminuímos a distância, aumentamos o desfoque e aumentamos aqui a transparência, para não ficar tão transparente assim. Às vezes é um simples detalhe que muda totalmente o jogo. E agora vamos centralizar essa palavra Enzo aí, porque ela não tá centralizada. Vamos lá, posição ao centro. É que ela tá puxando aqui, entendi. Deixa eu ver se tem algum espaço aqui, ó. Se não tiver, a gente fecha essa caixa de texto. Aí. Opa, aqui assim, e aumenta um pouquinho aqui, ó. Não vai dar. Como tá muito grande, né? O texto, a caixa de até. Ele não vai ficar tão centralizado assim.
Exatamente. Se você quiser, você pode usar as guias, tá? Aqui, ó, a parte de réguas e guias, ou então usar aqui, ó, mostrar as margens, ó. E ele mostra exatamente aqui, ó, o pontilhado, onde você pode, se você quiser, ó, tô olhando, meu olho tá aqui, vou diminuir mais um pouquinho aqui, ó, a perninha do E, ó. É muito importante essa questão da margem, porque alguns dispositivos eles expandem ou diminuem a imagem. Então, a gente já fez testes aqui em visualizar pelo Android, visualizar pelo iOS, e às vezes o iOS ele expande a imagem. E se você não colocou dentro da margem, pode ser que em algum dispositivo acabe cortando uma parte da imagem que você fez. Então, é legal você sempre se atentar, principalmente textos, de colocar eles dentro da margem, tá? Então, escrevemos a palavra Enzo aí, e depois, logo em seguida, a gente já veio com a imagem principal dele chutando a bola. Por quê? Depois que a gente posicionou ele, que a gente viu aonde iriam sobrar espaços para a gente escrever o sobrenome, tá? Então, a gente pegou lá a foto que a gente tinha removido o fundo também. E qual foi a sacada agora? Posicionar essa imagem principal tampando o corte que a gente fez no joelho, tá vendo? Então, Aqui, tá ó. vendo que tem um corte ali? É imperceptível. Eu acredito que se eu não tivesse falado pra você que essa imagem tinha sido cortada, você nem ia perceber que a chuteira ali na imagem original foi cortada também. Então, a gente se atentou a isso, em pegar essa outra imagem dele e tampar o corte da imagem de trás. A ideia era justamente replicar aqueles flyers de futebol, né? Que tem mais de uma imagem do mesmo jogador. Então, a gente fez exatamente isso, tá vendo? Posiciona aí de um tamanho legal. Lembrando que não precisa ser muito gigante, acho que você Cortei cortou a bola imagem. aqui, ó. Esqueci aí, da bola. Posicionamos e olha só, assim já ficou um efeito muito bacana, né? Ele atrás, uma imagem atrás com a transparência menor, o nome dele, aí logo em seguida uma outra foto dele também em cima do nome, já ficou um efeito muito bacana. Detalhe importante, tá? Eles estão, as duas imagens, eles estão meio que em cima. A gente até teve a ideia de inverter essa imagem aqui, ó, para ficar do outro lado. Opa, horizontalmente aqui, ó, para ela ficar um pouco mais para cá. Porém, se você reparar, ó, a luz aqui no rosto dele está desse lado aqui. E a luz que está predominante aqui na imagem do estádio, aqui atrás, está do lado esquerdo. Então, para ficar coerente, a gente deixou toda a iluminação do lado esquerdo, aqui, ó, no rosto dele aqui embaixo, e aqui no rosto dele aqui em cima. Vou inverter de novo horizontalmente. Se você olhar, ó, vou aumentar a transparência, olha onde está a luz aqui e a sombra tá. Entendeu? Então, se atente a esses detalhes, aonde que está a luz da imagem, para que fique uma coisa coerente, não fique uma coisa amadora, beleza? Bom, e agora a gente viu que ali, depois que a gente posicionou o Enzo, né, a imagem principal, a gente viu que dos lados ali a gente conseguia colocar o sobrenome Chicão e o sobrenome Avanzi, que foi exatamente o que a gente fez, tá? A gente mudou a fonte justamente para quebrar o padrão, para dar destaque para o nome Enzo, e essa fonte que a gente utilizou, a gente encontrou na parte de grafite, na categoria grafite, tá? O nome da fonte eu não vou me arriscar a dizer, mas é esse daí, Sedgwick Ave. É isso aí mesmo. Sedgwick Ave. Também é uma fonte gratuita. E olha só, no Canva tem essas categorias. Não sei se você já percebeu. E foi na parte de grafite. Tem uma categoria chamada grafite que a gente encontrou essa fonte, tá? Uma fonte mais arredondada, uma fonte que lembra mais um flyer de futebol. Olha só que legal, grafite, tá vendo? Tem várias ideias aqui, fontes outline, enfim. Dá para você brincar bastante aí com essas fontes. E olha só que interessante, né? Todas aqui, ó, são gratuitas. Beleza? Então, bora lá. Tecla T de texto. E aí a gente escreveu a palavra Chicão. Ó, ele já veio na fonte Sedgwick Ave. A gente escreveu Chicão. Lembrando, tá, que a gente colocou a primeira letra do apelido, né, do Chicão, e a primeira letra do sobrenome, Avanzi, maiúsculo. E depois a gente deixou minúsculo para não chamar mais atenção do que o nome dele, que já estava totalmente em maiúsculo, tá? Avanzi. Faz os ajustes aí. E olha só, a ideia foi realmente, acho que o Avanzi tem que ir para trás dele. A ideia foi que realmente a gente escrevesse o apelido e o sobrenome que ficasse do mesmo tamanho da palavra Enzo, tá vendo? Então o C ali, ele começa aonde a letra E começa e o I, ele termina onde a letra O termina. Se você olhar ali em cima do O, é que não tá tão certinho porque o Enzo tá em itálico, tá? Então ele fica meio tombadinho, mas tá exatamente ali bonitinho, certinho, tá? Então escrevemos aí Enzo Chicão Avanzi e depois lá embaixo a gente colocou o Instagram dele. Se eu não me engano, o Instagram tá bem na linhazinha da margem, tá vendo? Ó, por quê? Depois a gente colocou alguns elementos para compor esse design, tá?
Para escrever Enzo Chicão Avanzi, que é o Instagram dele, aproveita também, depois entra no seu Instagram e segue o menino, futuro jogador aí da seleção brasileira. Deixa seu like lá. Deixa seu like não, né? Segue ele. Segue ele. E para escrever o nome dele aí, do Enzo Chicão Avanzi, a gente utilizou a fonte Montaser. Vou fechar aqui, ó. Montaser Arabic, que também é uma fonte gratuita, tá? E o símbolozinho do Instagram. Vai na parte de elementos e procura por Instagram, ícone Instagram, logo Instagram ou só a palavra Instagram e já vão aparecer algumas opções ali na parte de figuras. Tem imagens gratuitas, tem imagens para conta pró, então aí é o seu trabalhinho, a sua tarefa de casa, pesquisar qual que você gosta mais. Vini vai fazer um ajuste aí na... Vou diminuir só um pouquinho a imagem dele aqui, ó, para sair de cima a bola entrar na margem aqui, ele não ficar em cima do nome. E eu acho que o Enzo Avanzi, ele não tá muito Não, aqui, ó, ele não tá centralizado. Posição... Ele tá centralizado. É porque... Sim. Toma muito cuidado com isso, tá? Quando não... Ó, tô com ele selecionado aqui, vou até tirar a margem para você ver melhor. E vou desagrupar também, tá? Olha só, ele tá centralizado. Se eu vier aqui em posição, ó, ele tá... agora não tá, coloquei ao centro. Só que o que acontece? Mesmo ele estando centralizado, aparentemente... Deixa eu clicar aqui. Ó, quando tiver dificuldade para pegar um ícone, dá um zoom, tá? Olha só. Pronto, vou arrastar pro lado aqui. O texto está alinhado à esquerda, tá? Então, nesse caso, como a gente está colocando no meio da página, alinha ele ao centro, e aí sim você vem em posição, ó, agora sim ele ficou ao centro, tá? E quando ele estiver agrupado com algum elemento também, a chance que ele já determine a área ao centro com o elemento agrupado é muito grande. Então, às vezes, você desagrupa, posiciona ao centro e depois você coloca o elemento, tá? Exatamente. Então, o Vini está fazendo isso agora. Pronto. Opa, aqui. Ficou centralizado. E olha só, já estaria extremamente ótima essa arte, já estava muito legal. Só que a gente decidiu dar uns detalhes a mais, né? Colocar uns elementos a mais. Então, primeiro de tudo, a gente quis colocar como se fosse um papel rasgado, tanto na parte de cima da imagem, quanto na parte de baixo, tá? A gente colocou também um ponto de luz que tá ali na palavra E do Enzo. Não sei se você tá conseguindo perceber, mas isso foi nós que colocamos, não veio na imagem, não é da imagem de fundo, é um ponto de luz. E a gente também deixou o lado dele que estava iluminado um pouco mais claro. Então a gente colocou um efeito blur. Então são esses três elementos. E ainda tem uns respingos de tinta aí, ó. Se olhar na letra O ali do Enzo, tem umas manchinhas. Então também foram 4 elementos que a gente utilizou para compor essa imagem, tá? E para finalizar, vão ter as sombras do próprio Enzo, da bola. Se você reparar que a gente colocou as sombras, tem essa diferença aqui, né? E a gente precisa inserir essas sombras também, para deixar a imagem mais realista. Bom, vamos começar pela sombra, então. Para encontrar a sombra, você vai na parte de elementos, você pode procurar por sombras mesmo, tá? Ou se você quiser procurar em inglês, você digita shadow. Mas aí você já vai encontrar algumas opções, ó. Essa primeira, ela é gratuita, então você consegue fazer bastante coisa com ela, tá? Às vezes a gente vê a sombra assim, a gente acha muito escura, mas lembre-se que você pode editar a imagem, você pode mexer no desfoque, você pode mexer na transparência, você pode mexer no brilho dela, então você consegue modificar essa sombra. E aí, ó, você vai posicionando aonde ela deveria estar. Então, o Enzo, ele pulou, né? Quando você pula e tá batendo o sol, o que acontece? A sua sombra é projetada no chão. Então, é exatamente isso que o Vini tá fazendo. Então, ele fez ali no pé do Enzo, vai fazer na bola. Como a luz tá aqui, né? Então, eu tô imaginando que ela tá vindo nessa diagonal aqui, ó. Tá vendo? Ó, da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Então, posicionei a sombra mais ou menos ali nessa diagonal, justamente aqui entre os dois pés, para criar esse efeito. Depois, você pode duplicar essa sombra e ir adicionando a mesma sombra em elementos diferentes. Lembra que eu falei? Você pode mexer na transparência, no desfoque. E aí a gente foi colocando as sombras onde elas deveriam estar. Então, na bola, às vezes fica imperceptível. Você vai falar, Letícia, mas não mudou quase nada. Mas muda. Depois, no final, no conjunto todo, a gente percebe que dá uma diferença, dá a sensação de profundidade, que é o que a gente fala, né? Quando o design ele tem profundidade, ele parece mais real do que quando ele não tem, que parece que só foi um monte de coisa colada, colocada ali, tá? Aqui, ó, na parte de elementos, se você reparar, ó, essa sombra ela é mais clarinha, tem algumas que são mais fortes, tá? Então, quanto mais próximo do objeto, e quanto mais próximo o objeto está do chão, nesse caso a gente sabe que ele está fora do chão, então ela fica um pouco maior, mais clarinha. Agora, nessa daqui, ó,
ela tem que ser mais escura. Então, o que a gente pode fazer? Se você não tem o Canva, eu vou usar uma sombra que tem aqui, que é Pro. Se você não tem o Canva Pro, o que você faz? Duplica aqui, ó, e posiciona ela exatamente em cima, tá vendo? E você vai conseguir criar esse efeito. Ou então você usa uma outra sombra que é um pouquinho mais escura, que é essa daqui que eu peguei, ó, tá vendo? E aí eu vou posicionar ela aqui. Exatamente embaixo da Exatamente. E um pouquinho mais para a direita, né? Lembrando que aquela regrinha da luz, tá bom? Bom, feito isso, tá faltando só uma sombrinha lá na chuteira que a gente cortou, que tá lá atrás no nome Avanzi, tá vendo? Ó? Então vou dar um zoom. Essa daí ela aqui. Já ficou um pouco mais forte. Posso até selecionar a imagem dele aqui que tá cortada, ó. Trazer um pouquinho para baixo, para ela ficar na linha do chão aqui, ou então poderia trazer mais para baixo se eu quisesse. E vou diminuir aqui, vou trazer ela para cá, diminuir no detalhe. E basicamente, ó, a sombra ela acaba tampando o corte que a gente fez, tá vendo? A hora que o Vini deixa bem em cima assim do pé, ela acaba tampando o corte, então fica imperceptível. Vou até diminuir o que eu não sei se a gente fez, precisa confirmar, eu acho que no Chicão e no Avanza a gente também colocou sombra, né? Colocamos, tá faltando uma sombrinha. Tá diferente ali, então a gente também vai colocar efeito sombreado, tá? Sombreado. Usamos a mesma cor, aquele preto que é puxado por um cinza. Eu gostei, assim. Tá legal, eu vou, só para ir meio coerente também, vou tirar um pouquinho só do desfoque, tá? Porque, pensa comigo, essa daqui é da sensação que ela tá mais colada, né, lá atrás. Agora o Enzo, a palavra Enzo, como tá grandona, então já dá pra gente colocar um desfoque um pouquinho maior. E vou fazer o quê? A mesma coisa no Avanzi. Como a gente já ajustou a formatação e a fonte é a mesma, o que a gente pode fazer? Com a palavra Chicão, que já tá ok, que já tá com a fonte, já tá com a cor, já tá com a sombra, com ela selecionada, a gente vai clicar ali naquele pincelzinho. O pincelzinho, ele significa copiar formatação. Ou seja, depois que eu copiei a formatação da palavra Chicão... É que ela tava para trás, eu vou trazer ela para frente. Depois que eu copiei a formatação da palavra Chicão, basta eu clicar com o pincelzinho em cima da palavra Avanzi, que ele vai deixar do mesmo jeito, com a mesma sombra, tá vendo? Ó, automaticamente ele deixa com as mesmas configurações. E é muito melhor, né? Porque daí a gente não precisa ficar fazendo o ajuste manual de novo. Beleza? Bom, colocamos as sombras, agora vem os elementos complementares, né, para compor aí o nosso design. O Vini tá diminuindo um pouco a transparência para ficar mais no detalhe, não ficar tão marcadona a sombra. E vamos começar então pelo papel, primeiro pelo papel que a gente colocou nas bordas, tá? Vai na parte de elementos e você pode procurar papel rasgado, ripped paper. Dessas formas você vai encontrar várias opções, tá vendo? Se você for na parte de figuras, se eu não me engano, tem mais opções ainda. Tem papel escrito, papel com linha, papel camurça, papel quadriculado. Papelão. Papel de jornal. Esse daqui eu acho muito legal. Não é o caso aqui desse design, mas eu acho muito legal, tá? Eu acho que o que a gente utilizou tá aqui em cima, não tá? Um dos primeiros, né? Esse daqui, ó. É exatamente esse, ó. Exatamente esse. A gente optou em pegar um papel rasgado, meio quadriculado, tá vendo? Ó? E que as bordas, se você olhar a borda dele, ela não é uma borda certinha, tá vendo? Ela tem como que eu posso dizer? Essa textura diferente, tá vendo? E a gente fez exatamente isso, ó. E agora é questão de você posicionar, tá? A gente poderia aumentar para ela pegar ambas as partes do design, mas a gente preferiu dar uma viradinha nela. Perceba que o Vini virou e já tampou a marca do corte, então a gente deixou posicionado mais do canto direito mesmo. Como a cabeça dele tava aqui, né, então ia ficar estranho se a gente colocasse na frente, tampando ela, ou então atrás, tá? Até atrás ficaria interessante, mas a gente não quis dar muito destaque para isso, tá? Era só realmente para compor. Vou duplicar aqui. E agora você pode ou posicioná-la dessa forma ou girar ela 180 graus, tá? Para deixar do outro lado, tá? Mudar um pouco a posição desse papel. E aí a gente colocou embaixo, só que agora a gente deixou mais pro lado esquerdo, para justamente dar essa sensação de moldura e não ficar ocupando o flyer inteiro, tá? É isso aí. Eu engasguei. E é isso aí. Bom, e agora vão vir mais 3 elementos para dar aquele tchan final, aquele famoso efeito. Uau, meu Deus, que arte, que flyer. O primeiro deles foi o ponto de luz.
que a gente quis posicionar ali em cima da letra E de Enzo, tá? Então vai na parte de elementos, pode procurar com essa palavra mesmo, ponto de luz. Vão aparecer vários pontos de luzes diferentes. Você vai escolher aí o que mais te agrada. E olha só que legal essa daqui, achei bem bonitinho. Isso tá bem legal bem aqui, legal. ó. Pode até dar e uma aí viradinha. A gente diminui um pouquinho. E a gente deixou ali justamente para dar um tchan, para dar um brilho assim no nome do Enzo. A pessoa fala assim, caramba, Enzo. Exatamente, a gente coloca exatamente onde que a gente quer que a pessoa comece a olhar. A olhar, exatamente. Posicionamos o ponto de luz. Agora vem o nosso elemento favorito. Quem acompanha a gente aí há bastante tempo já sabe. Se você não acompanha, a gente está acompanhando agora, vai ficar sabendo que é o nosso queridinho efeito Blur. A gente gosta muito dele e a gente sempre usa esse primeiro, que tá em amarelo. Primeiro, porque ele é gratuito, então todo mundo consegue usar. E segundo, porque a cor dele é editável. Então a gente consegue fazer o efeito Blur na cor que a gente quiser. E o efeito Blur, geralmente a gente utiliza para fazer um ponto de luz. Tá? Diferente daquele ponto de luz pequenininho, é onde a gente quer guiar o olho da pessoa, é onde a gente quer trazer a sensação de luz mesmo, dar aquela clareada. Então a gente, nesse caso, a gente posicionou mais do lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? Porque se você olhar o Enzo, né, como o Vini já falou no começo da aula, a luz, além da luz do estádio, né, da foto do estádio, tá pro lado esquerdo, a foto do Enzo, ambas as fotos, o lado esquerdo dele é onde tem a luz. Então, por isso que a gente posicionou o blur do lado esquerdo. Se a gente posiciona o blur do lado direito, não vai ter sentido nenhum, tá vendo? Porque não tem luz nenhuma vindo do lado direito. Então, é muito importante se atentar a esses detalhes. Então, a gente posicionou o efeito blur aí, e para ele não ficar tão marcado, tão forte, a gente diminuiu um pouquinho a transparência. A gente deixou em cima do nome mesmo, em cima do braço dele. A intenção era que ficasse em cima e que não fosse enviado para trás, tá bom? Olha só, deixa eu ver a transparência aqui, ó. Ó, 75, exatamente a mesma transparência. E se você reparar, pode falar. Se você reparar, olha só, eu tô percebendo aqui ó, que o Enzo ele tá um pouquinho mais luminoso, tá? Eu não sei, mas ó, vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nessa imagem e vir aqui em editar imagem. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, aumentar um pouquinho o brilho. Um pouquinho o brilho dele, ó. Aumenta um pouquinho o contraste. Ó. Muito importante quando você aumentar o brilho, você aumentar o contraste, tá? Porque dependendo da foto, ela vai ficar muito esbranquiçada. E aí, quando você coloca o contraste, ele dá aquele ajuste. Eu vou clicar aqui só por curiosidade, ó. Brilho, contraste e saturação, exatamente, ó. Realçamos mais um pouquinho aqui a saturação aqui, as cores dele. Por quê? Porque ele é o astro principal aqui, né? O ator principal, o jogador. Então ele tá bem em evidência ali no meio do flyer. E agora, para finalizar, nosso último detalhe, nós colocamos algumas texturas ali. Se você olhar no nome do Enzo, né, você vai perceber que tem umas manchinhas, tá? E essa textura é muito simples de ser encontrada. Você pode digitar pingos de tinta, respingo de tinta, watercolor. Se você digitar watercolor, eu acho que aparecem mais opções. Mas se você for respingo de tinta, vão aparecer algumas opções também, tá? E a gente pegou esses respingos mesmo, tá? Que os pingos, eles não são combinados, eles não seguem uma lógica. Aumenta aí, bonitão. E a ideia agora era que pegasse no nome, tá? E não no rosto dele, porque não teria sentido a gente manchar ali o rosto dele, o uniforme. Então, posiciona do jeito que você quer. Posição para trás. A gente vai vendo até sair de cima dele, ó. Para trás, ainda tá nele, aqui, ó. Tá vendo que ainda tá no pé dele, para trás, para trás, para trás. Vai indo para trás. Aí, ó, foi para trás. Não tá mais não tá mais nele, tá vendo? Tá nele lá em cima. Porém, como aquela imagem tá de fundo, se a gente colocar totalmente para trás, aí não vai pegar em cima das letras. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai diminuir a transparência, a gente vai ver como vai ficar e qualquer coisa a gente vai reposicionando essas manchinhas de tinta. Tá vendo que quando a gente diminui a transparência, lá em cima no rosto dele praticamente sumiu? Desapareceu, tá vendo? Ó, quase não tem marca. Então a gente não precisa mais se preocupar. E ficou já o efeito que a gente queria dos respingos em cima do nome dele. Olha só que show. É isso aí, são detalhes que fazem a diferença. Vamos aumentar essa tela aqui. E olha só, tá
pronto o nosso flyer de futebol, extremamente criativo, impactante. E fala a verdade, se você tem alguém aí na sua família que joga futebol, se você conhece alguém que é fanático por futebol, você acha que a pessoa não ia ficar feliz em receber uma arte dessa? Quando a gente fez, a gente mandou pro Enzo, mandamos pro meu cunhado, Grupo da o família. pessoal ficou extremamente feliz, achou super bacana a ideia. Então já fica a ideia para você presentear quem você ama. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, a Alice já falou, mas eu vou reforçar. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder esse tipo de conteúdo que eu sei que é fera demais, beleza? E pelo amor de Deus, como eu falei também no começo da aula, deixa aqui nos comentários sugestões, quais outros flyers, para quais outros nichos você gostaria que a gente criasse flyers para trazer aqui no canal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!